Então, vamos lá fazer aquele resumo, porque daqui a pouquinho você vai fazer as atividades, vai resolver essas atividades que nós preparamos para vocês, certo? Então, aquele resumo para você, vamos lá. Olha bem, geradores e receptores, parte 3, né? Associação de gerador, como associar gerador? Associação de geradores, ela serve para encontrarmos uma certa diferença de potencial para um circuito que não pode ser fornecida por apenas um gerador ou mantendo a diferença de potencial e assim aumentarmos a corrente do circuito. Às vezes você tem lá o gerador, você está precisando de um tipo de gerador, mas você não tem, mas você tem outros menores, você junta, né, e pode fazer um gerador maior. Ou você quer apenas a corrente, você não tem um gerador apropriado que tenha aquela corrente, mas se você colocar eles em paralelo, você consegue a corrente que você queria. Então, tudo isso você pode fazer associando geradores. Quando associa em séries, você tem aqui um exemplo com 3, né? Aí você transforma em apenas 1, né? Olha bem, esse conjunto de geradores pode ser substituído, todo esse conjunto, por um único gerador de força eletromotriz e resistência interna R. Então, aqui você pode substituir, né? Aí você, por exemplo, tem aqueles 3, aí de repente você vai lá e compra um gerador que seja equivalente a esses 3. Você substitui, né? Olha aí, quando você está em série, todas as tensões, né, as forças eletromotrizes são, na verdade, somadas. Todas elas são somadas. A resistência equivalente em série também é somada. Lembrando que a corrente não é somada, a corrente permanece a mesma, ok? Então, mesma corrente em todo o circuito em série, sempre a mesma corrente, não. Associação de geradores em paralelo, você vai ter já a mesma tensão, a tensão E é igual às tensões que estão aqui, só que a resistência interna vai ser, na verdade, diminuída, né? Então, a associação de geradores só é vantajosa quando os geradores são iguais, né? O único gerador de força eletromotriz e resistência interna R, você faz um equivalente ao sistema, certo? Então, a resistência ser igual é só dividir pela quantidade, certo? Desculpa aí. A DDP equivalente dos geradores é só usar a equaçãozinha, não tem, só trocar todos pelo equivalente, que a lei de Paulé te ajuda a encontrar a corrente aqui, ó, com essa associação, ok? Tensão elétrica, né? Você tem aqui, já fizemos na aula para vocês como que chegou naquela equação. Considerando o caso em que os pontos A e B sejam coincidentes do circuito fechado, a diferença de potencial será nula em todo o sistema, de tal maneira que a força eletromotriz diminui da força contra-eletromotriz e das tensões nas resistências. Fazendo tudo isso, vai dar zero. Sempre tem que ser zero para estar em equilíbrio. Fazendo um arranjo aqui para a lei de Paulé, que a lei de Paulé é justamente para trabalhar com a corrente, nós temos que a somatória de todas as forças eletromotrizes diminui do somatório de todas as forças contra-eletromotrizes e divide pelo somatório de todas as resistências. Lembrando que resistência em paralelo tem um jeito de resolver junto com a série, né? Então, nós temos que ver isso. Essa expressão é chamada lei de Paulé ou lei de Ohm generalizada, considerando o dispositivo de um circuito elétrico fechado. Ok, pessoal? Então, olha bem, agora que o resumo vocês vão fazer as atividades de vocês. E aí a gente volta para ver se tem alguma dúvida e nós tiramos as dúvidas de vocês. Vamos lá, então? Estamos de volta, né? Vocês fizeram as atividades, tiveram o tempo de vocês. Agora vamos tirar essas dúvidas, caso vocês tenham por aí. Às vezes, vocês são nota 10, nós sabemos que são alunos danados, vocês nem têm dúvida. Mas mesmo assim, é bom dar uma checada. Não custa nada. Vamos lá, então? Tirando dúvidas.
Primeira questão. No circuito abaixo, um gerador tem uma FEM de 8 volts, com resistência interna de 1 ohm. Está ligado a um resistor de 3 ohm. Resistência interna, resistência externa, não ao circuito, externa à bateria, né? A gerador que nós temos aí. Como é só um, tem que ser gerador. Não pode ser receptor que não vai funcionar. Determine então a corrente do circuito, né? Vamos determinar a corrente do circuito usando a regrinha de Paulé, ó. E, né, resistência equivalente, vamos somar, né? Tem duas aqui, mas nós temos que é 4 ohms. E nós sabemos que todas as tensões só tem uma e a resistência equivalente já está aí. Então, olha bem, 8 é a tensão e 4 nós encontramos a resistência equivalente, somando as duas, 1 mais 3 é 4, nós temos 2 amperes. Tenho certeza que nenhum de vocês errou, até porque é de números simples e equações simples, bem simplesinha. Podia ter utilizado também aquela que diz que é E sobre R mais R, da mesma coisa, não é? Olha aqui, I é igual a 8, 1 mais 3, né? Então, I é igual a 8 dividido por 4. Está aqui, ó, 8 dividido por 4. Vai dar 2 amperes. Você pode utilizar esse sisteminha também, não tem problema nenhum, certo? Então, uma questão simples, mas que analisa e revisa o que nós falamos aí, certo? A questão número 2, nós vamos observar o circuito elétrico ilustrado nessa figura e aí nós vamos responder. Usando a lei de Paulé, determina a intensidade da corrente elétrica formada nesse circuito e dizer qual alternativa que é correta, qual delas aqui representa o valor da corrente elétrica. Olha que nós temos agora aqui e aqui. Só que deu sentido da corrente, certo? Então, olha bem, antes de resolver o exercício, essa questão, nós devemos observar atentamente o sentido da corrente elétrica, como eu disse para vocês. Notamos que há 2 geradores na malha, vamos ver se tem mesmo. Aqui, a corrente vem e passa do menor para o maior. Vem aqui do menor para o maior. Então, nós podemos perceber que nós temos 2 geradores. Nós temos 2 geradores, certo? E não temos nenhum receptor. Tem resistores, né? Mas não o receptor que nós queremos. Às vezes temos receptores aí, não temos, certo? Olha bem, utilizando a regrinha, E menos E', né? Só que aqui nós não vamos usar o menos. Na verdade, nós vamos somar esses aqui que nós temos. Nós vamos somar os receptores. Esse aqui não tem nada, é 0. Não tem nenhum, é 0. Tem 0 receptores aí, certo? Então, ó, 20 mais 40, se fosse por aqui, é por menos 0. Mas não precisa, não tem necessidade, certo? 20 mais 40, 60. Aqui, ó, 30, pegando a primeira aqui, depois 2, 7 e 1. Ó, 30, 2, 7 e 1. Soma todos. 30 mais 2, 32, mais 7, 39, mais 1, 40. Divide 60 por 40. Se você cortar aqui, é mais rápido. 6 mais 4, 1,5. Né? Então, a corrente é 1,5 amperes, certo? Então, bem simplesinho aí, bem fácil de entender aí, ó. Um circuitozinho para ilustrar, olha bem. Tá aí, ó, circuito simples, como da imagem, a lei de Paulé é usada para calcular a corrente elétrica. Só que ali nós temos 4 pilhas ali, ó, certo? É só para mostrar para vocês, para ilustrar, às vezes fica aí só na, né? Então, logo, a alternativa correta lá é a letra B, né? Bom, pessoal, vamos para mais uma questão, então. Já viu essa aí? Simples. Questão 3. Nós temos figuras que ilustram 2 pilhas ideais associadas em série. Esse aqui está associado em série e esse aqui está associado em paralelo, certo?
Supondo que as pilhas sejam idênticas, vamos assinalar a alternativa correta. Letra A. Ambos os arranjos fornecem a mesma tensão. Quer dizer, se eu colocar as duas pilhas em série ou as duas pilhas em paralelos, eu vou ter a mesma tensão. Se aqui for uma tensão X, aqui vai ser uma tensão X. Não muda nada. B. O primeiro arranjo fornece uma tensão maior. Aqui está dizendo já que este aqui tem uma tensão maior do que este. C. Se ligarmos um voltímetro aos terminais do segundo, desse segundo aqui, ele vai indicar uma diferença de potencial zero, já que então vai ser nula, não vai ter a diferença de potencial aqui. Letra D. Ambos os arranjos, quando ligados ao mesmo resistor, fornecem a mesma corrente. Esse aqui tem uma corrente Y, aqui também vai ser a mesma corrente Y. É isso que está dizendo. E, se ligarmos um voltímetro nos terminais do primeiro arranjo, desse aqui, ele vai indicar uma diferença potencial nula. Bom, nós temos 5 alternativas aí, vamos ver qual delas está realmente. A primeira é falsa. Por quê? Na associação em série, a gente soma as tensões produzidas pela pilha, enquanto na associação em paralelo, o potencial elétrico é o mesmo de uma única pilha. Então, são iguais, né? A B já é verdadeira. Ó. Na associação em série, as tensões individuais são somadas, né? Logo, temos a tensão equivalente ao dobro de uma única pilha. A C, ao ligarmos um voltímetro nos terminais do segundo arranjo, vai medir uma diferença de potencial, certo? Como elas são idênticas, esse valor será igual à força eletromotriz de uma única pilha, e não nulo. D também é falso, que o primeiro arranjo fornece 2 vezes maior tensão, né? E não nula, como diz lá. A última diz falso também, porque nessa associação a diferença potencial medida por um voltímetro é equivalente ao potencial de 2 pilhas, então não pode ser nula. Então a letra B é verdadeira. Novamente, letra B aí, né? Tá lá, ó, é verdadeira, ok? Acho que bem facinho, bem assim, ó. Só prestar bastante atenção para não errar, né? Teórica, mas importante. Sabendo isso, você resolve a parte matemática muito fácil. E agora nós vamos para uma questão de Enem, né? Como nós temos aqui, o Exame Nacional do Ensino Médio. Questão número 4. Vamos assinalar a alternativa correta relacionada à associação em série de geradores. Olha bem, nós estamos falando de uma associação em série. Na associação em série, as tensões elétricas individuais dos geradores vão subtrair. Então, você está associando, você vai diminuir as tensões de cada um. E a resistência equivalente do circuito, que é de cada um deles, vai ser a soma de todas as resistências. A letra B já diz que na associação em série, as tensões elétricas individuais dos geradores somam-se. Então, ele vai somar a tensão de todos eles, e a resistência equivalente do circuito também é a soma de todos. Então, na primeira, a letra A diz que vai subtrair as tensões e a resistência equivalente vai somar a resistência interna. Na B, soma tanto as tensões como a resistência interna, para achar equivalente. Letra C. A associação em série aumenta o valor do potencial, já que eu somo, poderia aumentar, distribuído ao longo do circuito, mas diminui a resistência equivalente. Certo? D. A associação em série diminui o valor do potencial e diminui também a resistência equivalente. E E, a associação em série diminui o valor do potencial ao longo do circuito e aumenta a resistência equivalente. Bom, nós já sabemos aí, mas vamos lá. A primeira, a associação em série, nós somamos os valores das tensões elétricas de cada um dos geradores, não diminuímos. A B é verdadeira de novo. Nesse tipo de associação, tanto as tensões elétricas quanto as resistências elétricas são somadas. Então as outras são falsas, né? Associação em série, de fato, aumenta, e assim por diante. Foi só um trocadilho ali o tempo todo. Sempre os geradores estão aumentando, tá? Os geradores estão aumentando e as resistências também
aumentam. Então, prestando bastante atenção aí, acho que bem fácil. Olha bem, o que é que nós temos aí? Falando de geradores, as atividades estão relacionadas, geradores, associação de geradores e receptores, e a lei de Paulé. Nós vimos o seguinte: quando nós temos geradores em série, nós vamos somar as tensões de cada um deles, somar todas as tensões, para te dar a tensão equivalente. As resistências, como estão em série, soma-se todas as resistências para encontrar a resistência equivalente. A corrente é que permanece igual em todo o circuito. Em paralelo, nós temos as tensões de cada um deles, a gente precisa colocar tensões iguais para evitar que um deles seja usado como receptor. E aí o que acontece? Nós temos, na verdade, a mesma tensão. Em paralelo, a tensão é igual, é a mesma, de cada um é a mesma de todos, todo o circuito. E as resistências, sendo iguais, divide pela quantidade que tiver. E a corrente é que vai somar de cada um. Então, se aumenta a corrente. Em série, a corrente é igual, em paralelo, a corrente aumenta. Em série, os geradores somam-se para encontrar o total, em paralelo, é a mesma tensão. Em série, as resistências somam-se e, em paralelo, você divide, então diminui o valor das resistências, correto? A lei de Paulé é muito interessante, porque ela te ajuda a fazer uma soma dos geradores, subtrair da soma dos receptores e dividir pela soma das resistências. Aí você encontra a corrente. Como em cima é tudo tensão, as forças eletromotrizes e contra-eletromotrizes, você tem, na verdade, a tensão em cima, embaixo a resistência. Dividindo isso, você tem a corrente elétrica. I é igual a U sobre R. É chamado também a lei de Paulé de lei de Ohm generalizada. Essa lei de Ohm generalizada, porque antes nós tínhamos só mais simples, só com um gerador, né? Só com 100 receptores, só resistores, e aí nós temos então, trabalhando com gerador, receptor e resistência, resistores. Lembrando vocês o seguinte, que se tiver vários geradores, receptores, e você não souber qual é, não der o sentido da corrente, faz aquilo que eu falei para você, procura o maior, segue o caminho com lápis direitinho, circula todos eles, sabendo que gerador vai do menor potencial para o maior, do menor tracinho para o maior. Passou a linha do lápis, né, nesse sentido. Aqueles que a linha, você escolheu um, qualquer um, você vai. Quando passar pelo outro, você vê que foi do maior para o menor, você chama ele de receptor. Aí de novo o outro, não, o outro é menor para o maior tracinho, você chama de gerador. E aí você vai somar todos eles, os geradores e receptores. O que der maior na soma vai ser gerador, porque o gerador precisa manter ele e o circuito, os receptores, resistência, etc., e ele próprio. Então tem que ser maior. Então, às vezes, não vem o sentido da corrente. É bom você prestar muita atenção nisso. Faz com calma, presta bem atenção, analisa o gráfico de gerador e receptor. Nós falamos que o gráfico do gerador é descendente e do receptor é ascendente, né? Então, o gerador, você tem uma curva onde o alfa é maior que 90 e o receptor, o alfa é menor que 90. Isso vocês aprenderem matemática. Quando você tem um sisteminha, por exemplo, juntar duas equações, um outro sisteminha, vocês aprenderam isso. Desde o fundamental, depois trabalhou no ensino médio de novo. Sistemas é muito importante para resolver e facilita. Pessoal, então, até uma próxima aula, ok?